Gravação. Pronto. Então, começamos aí a gravação. Uma boa noite, então, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos aí, bem-vindas ao 22º Seminário de Filosofia Clínica. Como sempre, chegam novos inscritos aqui, novos participantes. Eu dou-lhes boas-vindas e informo que a programação de cada seminário segue o seguinte cronograma. Às 19 horas eu inicio a transmissão e a acolhida. Então, a gente fica com esse acolhimento de vocês aí até 7h05. 7h05 eu faço essa apresentação, tanto do seminário quanto do palestrante do dia. Às 19h10, o palestrante começa a falar e vai até mais ou menos 7h40. Aí, entre 7h40 e 8 horas, vai ser o momento em que vocês podem trazer as impressões de vocês, as dúvidas, os comentários, os elogios, né, para a pessoa que apresentou e tudo mais. E aí, às 20 horas em ponto, a gente encerra. Os seminários são realizados na última quarta-feira de cada mês, com exceção do mês passado, que foi dia de jogo da Copa, e de dezembro, que geralmente coincide com épocas de festas de fim de ano, que a gente pula. Mas, fora isso, o ano inteiro funciona, né? De janeiro a novembro. Eles são gravados e um mês depois publicados no meu canal do YouTube. O último vídeo eu ainda não publiquei, mas eu vou publicar ainda. Somente aparece nos vídeos quem abre o microfone para perguntas e interações. Então, caso vocês não queiram aparecer, basta não ligar o microfone. Mas eu sugiro que sempre deixem a câmera aberta para que o palestrante do dia tenha a noção de que está interagindo com cada participante, não com a tela do computador. Eu já tive a experiência de dar aulas aqui com câmera fechada. Foi horrível, porque fica parecendo que eu estou falando sozinho, está todo mundo andando pela casa, foi ao banheiro, está tomando banho, e eu estou falando aqui sozinho. Então, é muito ruim. Então, sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Vocês não vão aparecer, e vocês só vão aparecer na gravação se ligarem o microfone e falarem alguma coisa. E aí, como o momento de ligar o microfone geralmente é no finalzinho, então vocês vão ter, com certeza, vocês não vão aparecer se não quiserem aqui. Informo que enquanto vocês estiverem no grupo do WhatsApp, vocês estão inscritos para os seminários e por isso poderão participar das próximas apresentações sem a necessidade de fazer inscrição. De vez em quando eu recebo mensagem: eu quero participar do próximo seminário. Eu falei: mas você já está no grupo. Estando no grupo, você pode participar do seminário. Então, sempre leiam as informações que eu coloco lá. Eu publico muito pouca coisa no grupo para não ficar enchendo o celular de vocês. Então, quando eu tiver alguma informação lá é porque é importante. Hoje quem vai falar com a gente é Robson de Oliveira Santos. Robson é graduado em Filosofia pela Universidade Católica de Petrópolis e possui formação em Filosofia Clínica pela Casa da Filosofia Clínica, onde ele obteve os certificados de especialização, que é o certificado B, e o de habilitação à clínica, que é o certificado A. Ele atua como filósofo clínico em atendimentos terapêuticos online e atualmente ele trabalha em um projeto em parceria com uma paróquia da Igreja Católica lá em Rio das Ostras, levando para a comunidade atendimentos acessíveis e de qualidade com o método da filosofia clínica. Ele também é professor dos cursos introdutórios de filosofia clínica, que eu tenho coordenado, né, e que a gente transmite nas segundas-feiras. Robson integra o Conselho Editorial da Revista da Casa da Filosofia Clínica e contribui também com textos para as suas edições. Ele foi coautor do e-book O que é Filosofia Clínica e é professor convidado nos cursos de aprofundamento em Filosofia Clínica, que ocorrem às terças-feiras com transmissão online. Então, Robson, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, compartilhar conosco o fruto aí dos teus estudos, da tua experiência. A palavra é sua, fique à vontade. Boa noite, muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E hoje, pessoal, eu quero falar com vocês, eu já venho pensando um pouco sobre isso, sobre a Revolução Copernicana, né? Eu vejo que a filosofia clínica faz uma Revolução Copernicana. E o que a gente vai falar hoje, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou traçar uma comparação, né, entre Copérnico, entre Kant, mostrando o que eles fizeram da teoria deles e o que isso tem a ver com a filosofia clínica, né? Então, eu vou fazer um caminhar sobre a teoria deles, sobre a Revolução Copernicana, sobre como eles construíram essa revolução, e vamos fazer um comparativo sobre a filosofia clínica, sobre o mundo das terapias. Então, eu vou
traçar isso hoje, né? Já é uma ideia que eu já venho pensando, como eu já falei para vocês. Eu vou compartilhar aqui e a gente começa a nossa apresentação. Todos veem a tela? Sim. Bom, para a gente falar de revolução copernicana na filosofia clínica, a gente precisa passar por algumas questões, né? E entender o mundo em que a gente habita no sentido terapêutico, né? O mundo terapêutico, ele é muito diverso. Então, a gente precisa passar por ele e entender um pouquinho sobre isso. Hoje, quando a gente fala de terapia, de psicoterapia, quando a gente fala em abordagens terapêuticas, a gente hoje tem um iFood de abordagens. São muitas diversidades, são muitas modalidades, são muitas variantes de atendimento clínico. E aí, eu coloquei algumas aqui só para a gente passar por elas e a gente perceber tanto a fundação delas e para quem conhece psicologia ou para quem, né, as terapias, vão perceber a linhagem delas. Bom, a psicologia mesmo, de verdade, ela vai nascer com Wundt, em 1879. Né? Então, é uma abordagem psicológica que não chega a ter 200 anos. Então, ela é nova. Tem a psicanálise lá com Freud, que começa no século XX, 19, 20, no século XIX e XX. A psicologia analítica, com Jung, 1913, a logoterapia, com Viktor Frankl e o pós-guerra, a terapia humanista, 1940-50, né? A terapia Gestalt, 1951, a psicologia positiva, 1998. E por que eu coloquei elas aqui? Para a gente ter uma noção que todas essas abordagens não têm muito tempo. Se a gente para pensar em filosofia, a filosofia ela tem aí uns 2.000 anos, praticamente. Então, a filosofia ela vai moldar o mundo, praticamente, moldar o conhecimento geral. Com Wundt, ela vai nascer uma abordagem terapêutica ligada para a psique, para a mente. Mas o que essas abordagens aqui vão fazer? Elas vão pegar todas as ideias de ser humano que já vêm da filosofia, vão criar novas teorias e vão sintetizar o ser humano numa só ideia. Então, a psicologia, a psicanálise, psicologia analítica, a logoterapia, terapia humanista, a gestalt terapia e outras, elas vão trazer uma ideia de humano. E aí eles vão trazer não só a ideia de humano, mas como a ideia de bom, de mal, de normal, de anormal. Então, todas essas abordagens, elas vão criar uma parametrização do ser humano. Elas criam um ser humano fora do ser humano, porque eles criam um conceito e todos os humanos têm que se encaixar nesse conceito. Né? Então, eles acabam, todas essas abordagens, elas vão criar uma universalização do ser humano, do comportamento humano, das ideias humanas, das ações da sociedade, e então se acostumam com isso. E se a gente parar para pensar que a psicologia em si nasceu em 1879, com Wundt, quando ele cria lá uma clínica, na realidade, não é uma clínica, mas ele cria um centro de estudo sociológico para estudar o ser humano. Tem pouco tempo,
E a sociedade hoje se acostumou muito com esses conceitos. A sociedade ela acabou se voltando só para essa parametrização, para essa universalização. Então a gente precisa perceber isso, que todas essas abordagens, elas acabam trazendo que é de fora do ser humano para dentro, né? Traz uma ideia de homem, uma ideia de mulher, uma ideia de, 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 de tudo aquilo que está fora do homem para dentro do homem. E todas elas têm esse princípio de verdade. Elas criam esse princípio de verdade, fazendo com que as pessoas que são atendidas acabam se adequando a um conceito fora delas. Então, vocês já vão começar a entender e pensar como que a gente pode pensar a filosofia a partir disso, filosofia clínica, na realidade, né? Então, eu pergunto para vocês, qual é a revolução copernicana da filosofia? O que ela está fazendo? Se nós voltarmos para o slide anterior, a gente já, só de olhar, a gente percebe. Ó, por exemplo, a psicologia, ela vai tentar falar sobre o comportamento humano, sobre a alma humana, sobre a mente humana. Freud vai falar dos desejos, da repulsão dos desejos. A psicologia analítica com Jung vai falar tanto Freud quanto Jung vão falar do inconsciente coletivo, do consciente, né? No caso de Freud, de ego, superego, né? E Jung vai falar do inconsciente coletivo, do aprofundamento do inconsciente. Viktor Frankl vai falar da marca do sofrimento, que todo homem sofre, né? E existe uma saída, e assim por diante. Todas as outras vão falar isso. Se vocês perceberem, todas essas abordagens, elas criam ideias fora de quem é atendido. E essa pessoa tem que se adequar a esse consciente. Essa é a ideia, quer dizer. E aí, quando a gente fala de revolução copernicana da filosofia clínica, a gente percebe que a filosofia clínica não tem nada disso. A filosofia clínica, eu vou falar isso mais adiante, ela não vai trabalhar com essa ideia externa a quem é atendido. Mas para a gente falar disso, eu preciso passar em alguns fatos importantes para a gente fazer uma analogia. Então, esses fatos que vão aparecer agora, a gente tem que entender que eu vou falar deles, mas eu quero que vocês pensem na filosofia clínica e o que ela vem fazendo. Bom, antes de Nicolau Copérnico, o sistema vigente no universo era o geocentrismo. E qual era a ideia do geocentrismo? A ideia do geocentrismo era que a Terra permanecesse imóvel e centro do universo. Então, a Terra era o centro de tudo e ela estava parada e tudo girava em torno da Terra. O Sol, a Lua, os planetas, as estrelas, tudo orbitavam a Terra. E também uma outra coisa que acontecia nesse sistema é que os movimentos eram circulares e perfeitos em volta da Terra. E então, esse sistema eles utilizavam para explicar o que eles viam nas observações da natureza, na observação do planeta. Eles não tinham uma ciência como de Copérnico nesse sentido, né? Então, foi um modelo predominante que demorou muito tempo, né? Copérnico vai depois tirar essa ideia, mas Copérnico só vai tirar essa ideia a partir de um estudo da realidade, daquilo que ele vê, daquilo que aparece para ele de verdade, né? E então o sentido do geocentrismo era que a Terra era o centro de tudo, do universo, né? Essa era a premissa básica dessa teoria, né? Então, quem que propôs essa teoria? Na realidade, foi Cláudio Ptolomeu, né? Ele foi um egípcio
que nasceu em Alexandria. Ele era astrônomo, matemático e geógrafo. E o interessante de Ptolomeu era o seguinte: a ideia não foi só dele. Ele agrupou, ele estudou e ele organizou toda essa teoria que já vinha sendo falada. E isso no século II. No século II, ele já estudava isso. Então, ele organizou e deu um nome para esse livro, né, que se chama Tratado Matemático, e depois que foram os árabes que traduziram, que estudaram, e que eles colocaram o nome de Amalgesto, em grego seria Mathematique Syntaxis, mas literalmente é tratado matemático. E ele reunia todas as informações da época, lá do século II, de todos os astrônomos conhecidos na antiguidade. Então, assim, a ideia de Ptolomeu? Não. Mas podemos dizer que não é dele? Também não. Se ele organizou, ele acabou colocando o conhecimento que ele tinha ali, né? E ele vai apresentar esse modelo para a época e ele vai se tornar a maior referência de astronomia desde então. E isso durou 1.400 anos, até Copérnico realmente estudar o universo e ver como que era o universo, o Sol e as estrelas e as luas e os planetas. Essa teoria de Cláudio Ptolomeu, ela vai influenciar profundamente a ideia medieval, a igreja, a ciência medieval. Né? A ciência medieval, a igreja, na realidade ela vai vir lá do século II até Copérnico, mas ela vai influenciar todos os estudos medievais, né? E ela vai servir como base de estudos para Copérnico depois. Então, Copérnico não partiu do nada. Copérnico partiu de uma coisa que já existia e que ele percebeu que tinha algo falho ali. E aí, por que o sistema de Ptolomeu ele permaneceu vigente por muitos séculos? Primeiro, ele explicava muito bem as observações do universo. Então, era fácil de ver o que estava escrito, né? E também era um sistema muito sofisticado matematicamente, né? Era possível calcular várias coisas, distância do Sol, da Terra, da Lua, eclipse, etc. E tinham duas coisas que pesavam muito. Primeiro, ele concordava com o filósofo Aristóteles. Aristóteles pensava assim. Então, eles tinham uma ideia, tipo, o filósofo Aristóteles falava, então, se o filósofo Aristóteles pensava assim, então está correto. E também ele foi adotado por uma tradição religiosa, né, por várias tradições religiosas. A Igreja Católica, o mundo islâmico e outras tradições que adotaram essa ideia, né? E também não havia uma teoria melhor. Não existia uma teoria que fosse tão ajustada que explicassem o universo e tudo que era visto fora da Terra. E também, uma outra coisa que aconteceu, ele foi preservado, né, por os estudos. Como a Igreja Católica, ela mantinha uma ideia de ciência, uma tradição científica, nós podemos perceber que o próprio Copérnico, ele pertencia à hierarquia da Igreja. Então, ele foi preservado, esse estudo. Esse estudo foi preservado e permaneceu porque se tinham pessoas e livros que falavam dele. E também uma coisa importante nesse sistema de Ptolomeu é que ele podia ser aperfeiçoado, mesmo que não fosse correto, mesmo que não estivesse certo. E aí fica uma pergunta, será que tudo que Ptolomeu falou que estava errado? Não, existiam coisas que também Copérnico vai usar que estavam corretas, mas não era um sistema totalmente correto, né?
Então, foi por isso que o sistema ele vai permanecer por muito tempo. Né? Nós podemos perceber aí que são 1.400 anos, muito tempo, né? Desde o século II até Copérnico. E não se muda um pensamento assim de uma hora para outra. Precisa ter aí certeza para que possa mostrar o que é de fato, né, a verdade ali para os sistemas. Bom, e aí a gente parte para Copérnico. Copérnico, ele era um astrônomo, matemático, e ele era um cônego da Igreja Católica. Eu pesquisei um pouco sobre ele, e ele não era padre, ele era cônego. E os cônegos na Idade Média, eles eram pessoas que recebiam cargos, né? Recebiam cargos pequenos e, por exemplo, leitores de estudos, né? Eles recebiam cargos assim, dentro da Igreja Católica, porque justamente a Igreja Católica pensava em ter cientistas dentro dela para que pudesse colaborar com a ciência, com o mundo, para melhorar a visão, né? Claro, sempre dentro da doutrina dela. Então, o interessante também é que ele nasceu na Polônia, então é um cientista polonês, né, em 1473. A principal ideia dele, que nós já sabemos, é a Revolução Científica, ele foi um dos grandes nomes da Revolução Científica, e além de estudar matemática e astronomia, ele vai fazer direito e medicina. Então, a gente percebe que Copérnico, ele era uma pessoa curiosa e estava sempre disposto a estudar, a descobrir. E aí ele vai formular aí a teoria heliocêntrica, né, e ele vai escrever um livro, que vai ser publicado em 1543, né, da Revolução da Ordem Celeste, né, ele vai publicar esse livro. E aqui em Copérnico começa a revolução da ciência moderna. É a partir de Copérnico que se dá uma visão tanto para a ciência moderna quanto para a ciência de outras áreas, né? Pesquisas em outras áreas. E a ideia de Copérnico, ela vai influenciar a filosofia, a igreja e a própria ciência. Então, o que muda na teoria de Copérnico? Por mais que a gente saiba disso, por mais que a gente já estudou isso, é importante a gente relembrar, a gente pensar nisso aqui que a gente já vê o tempo todo. A gente acredita na teoria heliocêntrica. Então, qual foi a revolução de Copérnico? Copérnico percebeu que o Sol ocupava o centro do universo, o centro da galáxia, na realidade, do sistema solar. Copérnico ele vai perceber que não era a Terra que ocupava todo o universo, o centro do universo, mas a Terra girava em torno do Sol, que estava dentro de um sistema. Então, Copérnico vai perceber isso. E aí, essa descoberta vai ser, assim, grandiosa para ele e para muitas outras pessoas, porque deslocou uma ideia e passou a ser uma outra ideia, né? Onde a Terra e os planetas vão rodar em torno do Sol, né? E outra coisa que ele descobriu interessante, ele vai perceber que, além da Terra não ser o centro do universo, ela girava em torno de si mesmo. Então, ela fazia uma rotação. E, além de fazer a rotação, ela fazia a translação, que era o retorno em volta do Sol. E uma outra coisa que se imaginava era que a Lua girava também em torno do Sol direto, né? E aí ele vai descobrir que a Lua continua girando em torno da Terra, que gira em torno do Sol, né? Qual é a importância de Copérnico, então? Qual é a importância da teoria de Copérnico? Com Copérnico, ele vai romper com todo o modelo geocêntrico e, a partir dele, ele vai inaugurar essa revolução copernicana. E aí a gente vai chamar de Revolução Copernicana justamente porque ele mudou todo um sistema, toda uma visão, toda uma ideia, né?
E quando ele faz isso, ele vai servir de base para Galileu. Quando Galileu começa a fazer o microscópio não, desculpa, o telescópio e outras coisas mais, vai ser baseado no sistema de Copérnico, né? Quando Kepler, Isaac Newton vão criar as suas leis, descobrirem, na realidade, as leis deles, eles vão basear-se nessa teoria. E também, como eu falei para vocês, e repetindo, Copérnico ele vai fazer, Copérnico não, a teoria heliocêntrica, na realidade, vai dar início aí à ciência moderna e ao mundo contemporâneo. Então, a partir disso, surge o cientificismo, assim, a ideia de ciência, a ideia de pesquisa, a ideia de saber o porquê das coisas, né? Como são as coisas, de fazer teste, de testar as coisas. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, a teoria de Copérnico ela vai influenciar a filosofia e a igreja. A igreja teve que rever, né? Teve que rever essa questão, porque muitas pessoas passaram a acreditar no helicentrismo por causa da sua veracidade. Mas a filosofia acabou se tendo outras pessoas que abarcaram nessa ideia e acabaram trazendo para o mundo filosófico a ideia de Copérnico. Então, Kant, né, que é um filósofo iluminista, né, ele vai dar um marco ao iluminismo e à filosofia contemporânea. A partir de Kant, a ideia filosófica vai mudar muito. Ele vai propor a revolução copernicana na filosofia clínica. E qual era a ideia básica da filosofia da revolução copernicana de Kant? Kant faz o seguinte: Kant ele vai propor uma mudança na forma de compreender o conhecimento, né? Ele vai dizer o seguinte, que em vez da mente, em vez da nossa mente se adaptar aos objetos, né, os objetos que são conhecidos pela experiência, ele vai dizer que a nossa mente é a nossa mente que vai conhecer o objeto, né? Então, o objeto não se adapta à mente, mas é a nossa mente que vai olhar o objeto, vai conhecer o objeto, e ela que vai dizer isso aqui é isso. Isso é uma coruja, isso é uma cadeira, né? Não vai ser mais de fora para dentro, mas vai ser da própria mente que vai ditar o que é aquela coisa conhecida, né? E aí Kant vai passar por várias experiências falando da mente, de como a mente organiza esse conhecimento. Ele vai dizer do espaço e tempo. O espaço e tempo são formas de sensibilidade, e é o entendimento que vai organizar a experiência por meio das categorias, né? Como causalidade, substância, unidade. Tudo isso aqui é a mente que organiza a experiência do objeto. Se eu tenho uma caneta na minha mão, eu sei que aquilo é uma caneta, porque eu conheci a caneta. Não é ao contrário, né? Adequo a minha mente à caneta. Então, eu conheci a caneta. E aí, Kant, ele vai superar o conflito que existia já na filosofia, na filosofia, e ele vai superar o racionalismo e o empirismo. Para quem não se lembra, o racionalismo vai falar da ideia inata, que todo mundo nasce com uma ideia inata, onde Deus colocou a ideia de perfeição, então só se conhece Deus a partir da ideia que Deus colocou na mente, e Deus colocou o conceito na cabeça das pessoas, por isso que o homem conhece o mundo e as coisas. E o empirismo vai falar o seguinte: não existe ideia inata, Deus não colocou nada na nossa cabeça, eu primeiro experimento o mundo e eu conheço ele. Então, para eu saber que uma tomada dá choque, eu tenho que enfiar o dedo na tomada, assim que o empirismo falava. E aí Kant vai falar o contrário. Kant ele vai fazer uma síntese entre os dois, e ele vai dizer que que o homem consegue conhecer o mundo antes de fazer a experiência.
Então, percebem que Kant ele faz essa revolução? Ele coloca o homem no centro. Se eu nunca coloquei o dedo na tomada e eu não sei se aquilo leva a choque, mas eu já vi muitas pessoas tomarem choque. Então, eu conheço antes. Eu estudei antes. A minha mente se adequou àquele conhecimento. Então, ele vai se tornar um marco na filosofia clínica. Na filosofia, quer dizer. Então, ele vai fazer essa revolução copernicana. Eu vou pular esse slide, porque aqui só está uma reflexão para vocês. Esse slide vai para vocês depois, para vocês olharem e conversarem. Então, olha só, esse desenho aqui resume basicamente o que Kant faz. Antes, o objeto conhecido, a pessoa olhava o objeto e ela tinha que se conformar com o objeto através da sua mente. A Revolução Copernicana, ele vai fazer o contrário. O homem, dentro do espaço, dentro do tempo, no uso das categorias do entendimento, ele vai olhar para a árvore e dizer, isso aqui é uma árvore. Isso aqui é uma árvore, eu sei que ela dá frutos. Então, o objeto da experiência ele vai ser conhecido conforme a estrutura da mente. Então, é a mente que vai ditar aquele conhecimento. Bom, e a Revolução Copernicana da Filosofia Clínica? Que é? Bom, primeiro, a filosofia clínica ela trabalha com singularidade. Cada pessoa é única e irrepetível. Somente o partilhante pode dizer de si, já começa por aí. Então, é a própria pessoa que vai falar de si, daquilo que ela está sentindo, daquilo que ela é, como ela vê o mundo, como ela sente o mundo. E o filósofo clínico, ele vai estar ali para ouvir e acolher. Porque o filósofo clínico jamais vai traduzir o que aparecer na filosofia clínica, na realidade, o filósofo clínico não vai traduzir. É o que o partilhante disse. E então, a Revolução Copernicana da filosofia clínica ajuda a gente a perceber o seguinte, que nessa Revolução Copernicana que a filosofia clínica faz dentro do mundo terapêutico, uma não parametrização. A filosofia clínica não parametriza ninguém. Ela não dá diagnóstico, ela não cria conceitos, não há conceitos na realidade, não traz elementos fora da pessoa, e não existem teorias pré-concebidas de um ser humano saudável. Né? E aí a gente não traz pressupostos normativos e nenhum elemento tipologizante para a clínica. Isso tudo vai ficar fora do partilhante. Então, pessoal, olha só. Qual é a questão da evolução copernicana da filosofia clínica? A abordagem tradicional, o terapeuta, ele é o detentor do saber. Psicólogo, psiquiatra, psiquiatria. Ele vai ter ideias concebidas do próprio homem. Ele vai ditar. Ele vai ditar o que cada um pensa e sente. Então, vem do psicólogo para o partilhante, fora do partilhante. E quando se faz essa revolução copernicana da filosofia clínica, muda-se. Por quê? É o partilhante o centro de referência. Quando o filósofo clínico olha para o partilhante, ele está acolhendo aquele partilhante, e esse partilhante vai dizer de si, porque ele é o centro. A compreensão parte do próprio partilhante, onde o filósofo clínico vai ficar ali, acolhendo, observando. Então, a lógica muda. Né? O sujeito vem antes de qualquer teoria. Então, é o partilhante que vem antes de qualquer teoria. Já no modo anterior, na abordagem tradicional, a teoria vem antes. Então, qual é o resultado da revolução copernicana da filosofia clínica? É a compreensão daquela singularidade que está ali, sendo acolhida. Então, essa é a revolução copernicana, é assim que a filosofia clínica tem feito a sua revolução copernicana.
Então, eu trouxe para vocês esse gráfico aqui, né, que mostra para a gente que a visão tradicional, o centro dela está fora da pessoa, né? O que vem em primeiro lugar são as teorias, as normas e as normas, na realidade, externas, né? Os diagnósticos, os conceitos, as tipologias, as classificações, os padrões normativos. E a pessoa só é compreendida a partir desses parâmetros externos e pré-definidos. E quando a filosofia faz essa revolução, ela coloca primeiramente o partilhante no centro. E aí, o partilhante vai ter a sua historicidade contada, a sua linguagem, seu modo de ser, as suas experiências singulares, porque ele é o centro da referência para o filósofo clínico. E aí o filósofo clínico só compreende aquela pessoa a partir daquela mesma pessoa, dela mesma, né? Como a gente costuma dizer, o filósofo clínico ele vai fazer a representação da representação. Então, essa é a revolução copernicana, porque o objetivo é conhecer aquela singularidade, né? Através da escuta, através do acolhimento. Então, essa é a revolução copernicana. Acho que eu posso parar por aqui e abro para perguntas, para vocês perguntarem. Fui certinho, viu? Cronometrado, viu? Bom, vou parar de compartilhar e aí a gente vai para as perguntas. Era isso Bom, que eu tinha para falar para vocês. muito obrigado, Robson, pela partilha. E podem começar aí, levantando perguntas, comentários aí, percepções que vocês tiveram. Fiquem à vontade. Um de cada vez, por favor. Ninguém está digerindo ainda? Paulo? Oi, Robson. Boa noite, parabéns pela tua apresentação. Desculpa, Robson, eu estava falando com o Miguel agora antes de começar o seminário. Eu estou sem luz, né? Por isso eu estou com a câmera fechada. Mas, em primeiro lugar, eu queria te parabenizar pela apresentação, né? Eu acho sempre muito interessante as diversas maneiras de trazer a filosofia clínica, principalmente porque eu acho que o teu trabalho tem um sentido de mostrar o lugar, né, da filosofia clínica e principalmente a diferença dela entre aquilo que é divergente, né, e como ela se faz, em certa instância, uma revolução, né, no mundo das terapias. Então, assim, muito bom. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. O que que te instigou trabalhar com essa ideia essa ideia como um vice-conceito para falar de filosofia clínica? Então, o que me instigou foi o seguinte: eu tenho atendido, né, e percebido, na realidade, desde quando eu comecei a estudar, eu percebi algo diferente na filosofia clínica, que é justamente olhar para a pessoa como ela é, como ela parece. E quando eu comecei a atender pessoas com mais frequência, eu comecei a perceber que não dá para colocar as pessoas num padrão. Eu comecei a perceber que cada pessoa é única. E aí, um belo dia, eu estava lendo Kant, não sei por que motivo, né? Sou curioso, gosto de ler, estudar, e eu estava lendo sobre a Revolução Copernicana de Kant. E aí eu comecei a pensar que isso se encaixaria perfeitamente na filosofia clínica, sabe? Justamente pelo fato de eu estar atendendo e ver que, sei lá, atender 5 pessoas seguidas, né? Você percebe que são pessoas diferentes, são pessoas únicas, e que não dá para trazer uma teoria de fora. Então, eu passei a ler, estudar, pensar um pouquinho sobre isso, e foi isso que me instigou, né? E para manter a singularidade e mostrar a diferença entre as outras abordagens, que em momento algum aqui eu falei mal delas, pelo contrário, né? Cada uma tem a sua
forma de ser e que foi construída, mas foi justamente para a gente diferenciar o que é filosofia clínica e o que são as outras abordagens. Foi isso. Muito bom, muito bom. Isso que você falou, né, sobre a questão dos 5 atendimentos seguidos, 5 pessoas seguidas, isso exige também uma postura diferente tua para cada uma dessas pessoas, para que você se adeque a elas, né? Porque fundamentalmente o que o método nos ensina é isso, né? É como nós vamos nos adequar àquilo que o ambiente terapêutico ou a pessoa pede, né? Mas muito bom, adorei sua apresentação, muito boa, muito clara. Parabéns para ti, que venham muitas outras. Muito obrigado. Quem mais, pessoal? Ninguém tem curiosidade? Uma colocação? Enquanto o pessoal pensa, eu vou comentar aqui uma coisa que eu acho que é interessante, é que a gente consegue fazer algumas analogias interessantes ou até trazer a perspectiva de alguns autores para refletir sobre o lugar da filosofia clínica. Então, assim, esse da Revolução Copernicana foi interessante porque, para mim, também foi muito novo, né? A gente já conhece a proposta da teoria das revoluções científicas do Thomas Kuhn, que vai colocar, que vai nos ajudar a pensar a filosofia clínica como um novo paradigma diante daquilo que já era pensado, de uma nova forma de pensar problemas ou questões humanas a partir de uma abordagem que não tem mais critérios normativos prévios, mas já vai diretamente ao indivíduo. A gente tem a noção lá histórica do Foucault, que traz a ideia da loucura como aquele que não se encaixa socialmente, aquela colocação de um saber-poder daquele que vai dizer quem é ou não o são, né, o normal, o saudável. Né? Temos ali dentro da literatura o Machado de Assis trabalhando alienista ali, um pouco dessa questão também, né, de quais são os critérios que vai colocar o indivíduo como normal ou louco dentro da sociedade. E agora, com essa imagem da Revolução Copernicana, a gente complementa com mais um modo de ver essa ideia das diferenças de modo de percepção do indivíduo, respeitando a singularidade dele, compreendendo a partir dele, e não mais tomando o terapeuta como o critério último de compreensão desse paciente ou daquele que doa, que dá o diagnóstico. Né? Então, o filósofo clínico ele vai sim compreender, ele vai fazer um movimento, mas sempre numa postura de aprendizado diante daquilo que o paciente tem a trazer. Então, ele só vai saber alguma coisa porque ele se colocou como aprendiz daquele que está se colocando no consultório, está se mostrando, o que torna esse movimento bem interessante. Então, acho que é mais uma imagem que a gente pode usar em nossas reflexões, em nossos textos, em nossas aulas, e que eu acho que ajuda a ilustrar muito bem a proposta da filosofia clínica ante as outras abordagens que, como o Robson acho que falou muito bem, a gente não está se colocando contra elas, né? Só está mostrando que há modos diferentes de lidar com o indivíduo. E eu acho que isso a gente aprende, né, que não só as abordagens terapêuticas têm seu lugar, como qualquer outro meio, né? Eu já vi muito terapeuta se incomodando que o indivíduo vai conversar com um amigo, aquilo ali é terapêutico, mas não é terapia. Talvez para o indivíduo seja mais terapia do que ser atendido dentro do consultório. Né? Então, essa ideia de monopolizar e dizer, não, só isso aqui vai ter o valor terapêutico, né? Igual agora tá em tramitação no Congresso pela milésima vez, a ideia de que não, psicoterapia deve ser feita por psicólogos e psiquiatras, que pessoas de outras áreas não podem fazer atendimento desse modo e tudo mais. Bom que a gente não se intitula psicoterapeuta, a gente fica fora dessa discussão. Mas ainda assim, né, é como se um psicanalista, por exemplo, pudesse exercer muito bem seu papel e fazer um excelente trabalho, como se outras abordagens terapêuticas que não necessariamente dependem de faculdade não tivessem o seu valor e a sua capacidade de auxiliar o indivíduo ali em sofrimento. Enfim. Isso, e Miguel, a gente tá fazendo uma revolução de verdade, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente vive num mundo só de conceitos, né? Um mundo de parametrização. Todo mundo tem
um conceito fechado. Eu acho que a filosofia clínica ela vai de contramão a isso, né? Então, a gente está fazendo uma revolução, a gente está aqui fazendo uma revolução copernicana. Não sei vocês, mas, por exemplo, não sei que vocês que estão aqui, para a gente que é filósofo clínico, a gente que é formado em filosofia clínica, às vezes fica difícil de conversar com outras pessoas de abordagens. Por quê? Aí, repito, não que a gente seja melhor, mas porque a nossa visão é diferente. Enquanto uma pessoa fala, eu tenho TDAH, eu falo assim, bom, eu não tenho TDAH. Enquanto a pessoa está ali pensando num conceito para se encaixar, a gente olha para a pessoa. Então, acho que a nossa dificuldade da filosofia clínica é essa. A gente é uma abordagem só que pensa assim, né? É uma das abordagens que pensa dessa maneira, sem trazer nada de fora, né? Então, assim, acredito que a gente esteja aqui construindo alguma ideia, né? Muito bem, mais alguém? Comentários, críticas, dúvidas? Jax. Ô, Robson, tudo bem? Também. Não podemos dizer que na filosofia clínica, como tu fala, então seria um giro copernicano, né, da escuta, já que a filosofia ela parte do princípio que não existe um padrão, né, universal, né? A gente trabalha com a estrutura de pensamento, é o que o partilhante traz para a gente, né? O mundo próprio da pessoa. Nesse sentido, então, é um giro copernicano, né? Isso, porque imagina que você está atendendo alguém e você está ouvindo essa pessoa, né? Você não traz nenhum pressuposto fora dela. Então você faz ali a revolução copernicana dela mesma, né? Os conceitos dela estão dentro dela. É isso, né? Você vai ouvir aquela pessoa, vai acolher aquela pessoa. Sim, podemos dizer que é um giro, é realmente uma revolução copernicana. Legal, legal. Parabéns, muito bom. Obrigado. E eu acho até mais difícil, né? Você fazer essa revolução copernicana. Mais difícil do que trazer diagnóstico. O diagnóstico é mais fácil, né? Você encaixa a pessoa ali e pronto. Agora, compreender a pessoa, o que ela é mais complexo. Mas a gente tem aí filósofos clínicos que estão há muito tempo aí, que podem contar muitas histórias boas dessa terapia. Muito bem. Então vamos nos encaminhando aí para o fim. Agradeço mais uma vez o Robson por ter disponibilizado tempo, dedicação aí para fazer até os slides bonitinhos, né? Coisa que eu não consigo fazer de jeito nenhum, não consigo seguir slide, né? Agradeço aí a dedicação, a preparação do material e lembrando aí que todo fim de mês a gente tem um seminário, então mês que vem teremos mais um. E agradeço muito a participação, a vinda de vocês. Sem vocês, os seminários não aconteceriam, eu não teria razão de ser, então é pelo fato de vocês virem, participarem, comentarem, se interessarem pelos conteúdos que são aqui apresentados, é que a gente continua. Né? Se vocês forem ver, quem fala nos seminários é quem vem aos seminários. Então, a ideia também aqui é ser um lugar em que os conteúdos sejam apresentados por quem frequenta o seminário, não trazendo pessoas de fora, o que a gente já fez, e não é problema algum, mas a ideia é que a gente cada vez mais fomente um grupo que queira crescer junto, que queira dialogar, que traga desde conteúdos introdutórios até conteúdos mais avançados e que faça a gente refletir. Lembrando que o seminário ele é aberto para quem é formado e para quem não possui formação na área, nem de terapias, e muito menos da filosofia clínica, e ainda assim se interessa em saber um pouco mais sobre aquilo que a gente tem a trazer. Por isso que às vezes quando os conteúdos introdutórios são tão importantes.
Robson, quer dizer mais alguma coisa antes da gente fechar? Eu só quero agradecer. Muito obrigado, Miguel, pela oportunidade. E agradecer a todos vocês. E dizer que podem contar comigo no que precisar. Eu tô aqui para ajudar no que for possível. E muito obrigado. Perfeito. Então, uma boa noite. Nos vemos no mês que vem. Um grande abraço para todo mundo aí. Até mais.